Este é o canal do Boi News, terça-feira, 23 de agosto, também ao vivo no YouTube, Facebook e portal sba1.com. Por decisão da Justiça, a construção da ferrovia Ferrogrão deve receber sinal verde de povos indígenas. De Brasília, as informações de Berenice Leite. Boa tarde, Zaidan, e a todos que nos acompanham. A Justiça Federal determinou que os responsáveis pela proposta de construção da Ferrogrão, que vai ligar Sinop, em Mato Grosso, a Itaituba, no Pará, devem fazer consultas aos povos indígenas, seguindo os protocolos editados pelas comunidades. A decisão acolheu o pedido do Ministério Público Federal, que relatou uma série de violações aos direitos dos indígenas, a consulta e consentimento livre, prévio e informado previsto pela Organização Internacional do Trabalho. Entre as irregularidades seria o fato de o governo federal ter considerado uma liderança indígena uma pessoa que confessadamente não tinha autoridade ou representatividade para responder em nome dos indígenas. São réis no processo a FUNAI, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a União por meio da Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos, além do Consórcio de Empresas Estação de Luz Participações. Os órgãos do governo, a NTT e a EDLP, empresa especializada em desenvolvimento de projetos, por enquanto não se manifestaram sobre esse assunto. Zaidan. Obrigado, Beri. A raiva é uma das principais doenças que afetam os bovinos, com grandes prejuízos econômicos para a produção de carne e leite. É também uma doença que pode ser transmitida entre animais e humanos. Gustavo D'Angelo. Os morcegos hematófagos, também conhecidos como vampiros, são um risco aos rebanhos bovinos. Eles se alimentam de sangue e transmitem a raiva. Todo morcego pode carregar o vírus da doença, mas a transmissão só ocorre quando há contato da saliva com o sangue do animal. A taxa de mortalidade do animal mordido é de praticamente 100%. E a única forma de evitar a doença é a vacina, que deve ser aplicada uma vez por ano. Além do animal, a raiva pode contaminar as pessoas. Se acontecer, é necessário procurar um serviço de saúde para tomar a vacina. A Defesa Agropecuária aqui de São Paulo tem feito operações para conter a transmissão da doença. Equipes se dividem nas diferentes regiões do estado e procuram colônias de morcegos, a fim de realizar o controle da espécie. O local da colônia é mapeado pela Defesa Agropecuária para que as equipes possam voltar e monitorar a quantidade de indivíduos naquele ponto. Os técnicos orientam que quando um animal for mordido, o produtor deve comunicar à Defesa Agropecuária do Estado imediatamente. Além disso, é preciso manter o rebanho imunizado. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. O governo de Mato Grosso do Sul anunciou isenção de ICMS de agricultores que devolverem embalagens de agrotóxicos. Ao vivo do Centro de TV do Canal do Boi, as informações de Kaile Rodrigues. Olá, Kaile. Olá, Zaidan. Na prática, o que o governador do estado fez foi a questão da isenção do ICMS para os agricultores que devolverem as embalagens de agrotóxicos limpas e vazias. A prioridade é incentivar e facilitar o cumprimento das legislações ambientais, em especial a questão da devolução impositiva de embalagens vazias de agrotóxicos, assim como as respectivas tampas dos produtos para que haja um descarte no local correto. Os agricultores que passarem a devolver esse lixo de alto risco ambiental terão acesso ao benefício e não mais precisarão fazer a emissão do documento fiscal na operação e na prestação de serviço de transporte, relativas à devolução, recebimento, armazenamento e remessa de resíduos sólidos coletados por intermédio de entidades gestoras do sistema de logística reversa. Então, situação que a gente vai acompanhando por aqui. Zaidan. Obrigado, Kaile. Os de preços do boi gordo registraram alta importante nesta segunda-feira. O do CPEA, apurado na Praça de São Paulo, fechou com alta de 2,59%,
a R$ 326,60 por arroba. Outro indicador foi o balizador de preço do GPB da Tagro, que fechou com valorização de 2,34%. O ágio para o boi chinês ficou em R$ 30 por arroba. Destaque também para novilhas Angus, que foram negociadas com bonificação de R$ 15 por arroba. Segundo a Agrifato Consultoria, a semana começou sem movimentações no mercado físico do boi gordo, com preços estáveis em todas as praças monitoradas. O contrato futuro de boi gordo na B3, com vencimento para agosto, segue em valorização com ajuste positivo de 0,42% a R$ 308,95 por arroba. Frigoríficos de Mato Grosso devem aumentar a capacidade de processamento de bovinos este mês. A expectativa está no relatório do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgado ontem. O IMEA espera maior movimento no setor após a notícia de que uma planta exportadora foi embargada e outras 3 entraram em férias coletivas. Tal cenário pode acarretar, segundo o relatório, uma diminuição na ociosidade industrial no mês. Agora a previsão do tempo para amanhã. Boa tarde, Julian Marques. Boa tarde, Zaidan, e boa tarde a todos que nos assistem. Vamos conferir os principais destaques da previsão do tempo desta quarta. Começando com o Sudeste, o tempo segue instável no Espírito Santo e litoral norte do Rio de Janeiro. Inclusive, tem previsão de chuva fraca a qualquer hora. As outras áreas da região seguem com tempo firme e temperaturas em elevação. E atenção para a baixa umidade do ar no interior de Minas e São Paulo. No sul, a chuva se espalha pelo Rio Grande do Sul e as pancadas caem principalmente no período da manhã. Depois o tempo fica firme na maior parte do estado. Apenas o litoral e a capital que seguem com muitas nuvens e vários períodos de chuva. No centro-oeste, o tempo segue firme. O sol aparece entre poucas nuvens e a umidade do ar fica baixa em todos os estados. E atenção para o risco de incêndios, que é alto, principalmente em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. No Nordeste, segue com temperaturas elevadas, chuva mesmo só nas áreas litorâneas do estado. No interior, a umidade do ar fica abaixo do ideal nas horas mais quentes do dia. No norte, segue com um tempo instável no extremo norte da região. Tem previsão de pancadas a qualquer hora, principalmente Roraima, Amapá e no norte do Amazonas. No norte do Pará, a chuva é mais isolada. Nos outros estados, tempo firme e temperaturas bastante elevadas. Zaidan. Obrigado, Júlia. O Ministério da Saúde lançou ontem em Brasília a campanha nacional de prevenção à varíola dos macacos, Monkeypox. São informações sobre transmissão, contágio, sintomas e prevenção. E orientações do que fazer em casos suspeitos. No mundo, há registro de mais de 41 mil casos. No Brasil, são mais de 3.700 casos registrados. O número de inadimplentes no Brasil aumentou em 4 milhões desde o segundo semestre do ano passado. O dado do Serasa Experian aponta que, atualmente, são cerca de 66 milhões de consumidores que não conseguem pagar as contas. O crescimento é maior das dívidas com os bancos. A alta da inflação e dos juros pode ser a razão para esse crescimento no endividamento. A projeção do mercado financeiro para a inflação deste ano caiu pela 8ª semana consecutiva. Segundo o Boletim Focus divulgado ontem pelo Banco Central, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, caiu de 7,02% para 6,82% em 7 dias.
O Plano do Brasil para a adaptação à mudança do clima e baixa emissão de carbono na agropecuária entra em vigor em 1º de setembro. De Sinop, norte de Mato Grosso, as informações de Valdir Pacheco. Olá, o Plano ABC+, tem como meta promover a adaptação à mudança do clima e o controle das emissões de gases de efeito estufa na agropecuária brasileira, com o aumento da eficiência dos sistemas produtivos. Entre as metas projetadas até o ano de 2030 está o de ampliar em 30 milhões de hectares as áreas destinadas à adoção de práticas para a recuperação de pastagens degradadas, em 12,58 milhões de hectares as áreas voltadas à adoção de sistemas de plantio direto, em 10,10 milhões de hectares as áreas com adoção de sistemas de integração. O governo prevê também a ampliação em 4 milhões de hectares da área a ser destinada à adoção de florestas plantadas, em 13 milhões de hectares a área com adoção de bioinsumos, em 3 milhões de hectares a região com adoção de sistemas irrigados, 208 milhões de metros cúbicos a adoção de manejo de resíduos da produção animal e em 5 milhões os bovinos em terminação intensiva. Ao estimular a adoção de sistemas, práticas, produtos e processos de produção sustentáveis, o Plano ABC+, pretende diminuir a vulnerabilidade e aumentar a resiliência dos sistemas de produção agropecuários, conservando recursos naturais e aumentando a biodiversidade e a estabilidade climática dos sistemas produtivos. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. Uma decisão da Justiça em Mato Grosso beneficia produtores de soja do estado, com a devolução de pagamentos por direitos sobre a manipulação genética de sementes. Informações ao vivo de Daniel Catuver. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. A multinacional Bayer deverá depositar em juízo 1 bilhão e 300 milhões de reais a produtores de soja de Mato Grosso e outros 5 estados brasileiros. O montante representa 1/3 do valor pago por produtores por royalties cobrados pela tecnologia da semente intacta RR2 Pro. O cálculo foi feito pela ProSoja do Mato Grosso e está em uma decisão liminar da desembargadora Clarice Claudino da Silva. Os produtores de soja afirmam que a patente da semente geneticamente modificada terminou em março de 2018. Em nota, a Bayer afirma que acredita na derrubada da liminar pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Esta notícia está publicada em nosso portal sba1.com com todos os detalhes. Zaidan. Valeu, muito obrigado, Daniel Catuver, direto do nosso Centro de TV. Obrigado a você também. O canal do Boi News volta amanhã a partir do meio-dia. E eu volto logo mais às 10:05 no programa Mais Pecuária. Fique agora com a nossa agenda de leilões.